Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje, no dia de São Paulo VI, nós temos duas leituras que a gente já vai fazer pegar algum aspecto, mas depois eu quero entrar mais no nosso padroeiro, para que cada vez mais possamos amá-lo. Ninguém ama o que não conhece, não é verdade? Nós amamos quem a gente conhece. Bem, na primeira leitura, alguns pontos que eu quero frisar. Aqui fala, sabeis que fostes resgatados não com matéria de prata e ouro, mas com sangue, né? Jesus, o Filho do Homem, nos resgatou pelo sangue. Desde antes da criação, ele foi premeditado para nos salvar. E aqui diz algumas coisas bem fortes, né? Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Não existe amor sem verdade. Isso eu já falei milhares de vezes. Esse tal de amor New Age, que hoje se prega, não existe. Nós temos que amar todo mundo, do jeito que é. Não deve impor nada. É discurso de ódio. Isso não é amor. Isso é uma ação satânica que usa instrumentos de Satanás para destruir o que é o amor. Porque o amor é aquele que se fundamenta na verdade e leva o outro à verdade. Não existe esse amor New Age. Nós temos que rapidamente aprender. Tanto é que a prova do amor maior deste mundo levou à crucifixão. Se ele fosse um amor New Age, o que Pilatos falasse, o que os chefes da sinagoga falassem, era tudo ok. Cada um pensa do jeito que quer, mas não é assim. Existe uma verdade que devemos dar a vida por ela, que vários mártires já deram a vida. Vários mártires, né? No Brasil, desde São José de Anchieta, que não foi mártir de morrer matado, mas imagina sair com um barco, naquela época não tinha nem telefone, e morar no meio do mato, no meio dos índios, para servir a Deus como ele veio, São José de Anchieta. E tantos outros que realmente deram a vida, os do Rio Grande do Norte, que morreram, né? Lá, os mártires do Rio Grande do Norte, que foram atacados por serem cristãos. Tantas pessoas deram a vida pela verdade. Quantas pessoas? E quem somos nós hoje para dizer que não existe uma verdade que devemos lutar por ela? Que o amor se fundamenta simplesmente no aceitar cada um como é, sem que cada um se converta. Isso não existe, né? Aqui deixa bem claro, ó. Aqueles que reconhecem, cadê? Aqui. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas, para praticar um amor fraterno, sem fingimento. E a outra coisa que tem aqui na primeira leitura, amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e permanente. Com efeito, toda carne é como erva, e toda sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amai-vos com ardor, e aquilo que você ama, fundamentado na rocha, dura para sempre. O resto é como a erva que seca. A nossa vida é como se fosse uma flor que vai murchando, né? Uma flor, uma erva que vai murchando. Tudo passa. Essa é a fala. Só fica aquilo que é eterno. E só é eterno aquele que é, só eterniza aquele que é eterno. Se você vive uma vida fundamentada simplesmente em coisas perecíveis, você nunca vai viver uma eternidade. Por isso que nós temos que, o quanto mais nós pudermos, nós alicerçarmos a nossa vida naquilo que é eterno. No Evangelho, é aquela passagem que João e Tiago pedem para Jesus ficar do lado direito e esquerdo, e ele fala que tem que beber do cálice que ele bebe. Que cálice que Jesus bebeu? Esse, não é isso? E os apóstolos
a grande maioria foram mártires e outros foram viveram a martiria. São João, dizem, que foi jogado num tacho de água quente e depois foi isolado na ilha de Patmos, de onde ele teve a visão do Apocalipse. Certo? Mas todos eles sofreram absurdamente. Ora, aqui entra São Paulo VI. Se a cabeça que é Cristo sofreu o martírio, o que é o corpo de Cristo? Aí, e a igreja, o que diz o catecismo da igreja? Caminha para o Calvário. São Paulo VI, podemos dizer que é o Papa que pegou a maior guinada, o maior golpe de Satanás na igreja. O maior golpe de Satanás. Eu vou pegar alguns trechos da última homilia do Concílio Vaticano II e depois de algumas falas dele, depois de toda a perseguição que ele sofreu. Olha que trechos lindos da última homilia do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi o último concílio que juntou todos os bispos do mundo inteiro com o Papa, que tem um valor inquestionável no magistério da igreja e que hoje algumas pessoas querem criticar. Porque, na verdade, nem conhece direito o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II tem uma riqueza enorme. 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 Com o impulso desse concílio, a doutrina teocêntrica e teológica sobre a natureza humana e sobre o mundo atrai a si a atenção dos homens, como se desafiasse aqueles que a julgam anacrônica e estranha. E tais coisas se presume que o mundo qualificará de início como absurdas, mas que depois, assim o esperamos, reconhecerá espontaneamente como humanas, como prudentes e salutares, a saber, Deus existe. Sim, Deus existe. Realmente existe, vive, é pessoal, é providente, dotado de infinita bondade, não só bom em si mesmo, mas imensamente bom para nós. É o nosso Criador, presta atenção, é o nosso Criador, a nossa verdade, a nossa felicidade, de tal modo que o homem, quando procura fixar em Deus a sua mente e o seu coração, entregando-se à contemplação, o que é a contemplação? Adoração, realiza o ato que deve ser considerado o mais alto e mais perfeito, ato que mesmo hoje pode e deve hierarquizar a imensa pirâmide da atividade humana. O ser humano que é capaz de contemplar Jesus aqui, de fazer uma contemplação, de adorar, faz o ato mais importante da sua vida na pirâmide humana. Tudo que vocês fazem hoje, tudo, não sei onde vocês trabalham, se é de hospital, se é na roça, não interessa. Tudo tem que apontar para a ponta da pirâmide. Se vocês trabalham, se vocês cuidam da família, não tendo como fim a contemplação da união com a Trindade, é tudo balela, vai ser tudo virado fogo, entende? Se vocês não trabalham, se vocês não estão cuidando da família, para ter a contemplação como o ato humano mais perfeito, tudo que vocês estão fazendo vai virar palha, queimada. Não se esqueçam disso. Tudo que vocês fizerem, pode ser o maior esforço do mundo. Não, padre, mas eu trabalhei até meia-noite e foi um negócio extraordinário. Vai virar palha, se não tiver como meta o ápice da pirâmide, né? A contemplação realiza o ato que deve ser considerado o mais alto e o mais perfeito. O que quer dizer isso? Que tudo que vocês fazem, vocês têm que estar pensando que está fazendo para adorar Jesus o mais rápido possível, oferecendo todo o sacrifício, toda a dor para Jesus, esperando o ápice da pirâmide. Uma outra parte dessa homilia diz o seguinte, palavras de Paulo VI, a religião católica é a vida da humanidade, porque descreve a natureza e o destino do homem e dá-lhe o seu verdadeiro sentido. É a vida da humanidade. Finalmente, porque constitui a lei suprema da vida. E a vida infunde a misteriosa energia que faz dela uma vida verdadeiramente divina.
uma misteriosa energia que faz a nossa vida divina. Todos vós que estáis aqui presentes, como no rosto de todo homem, sobretudo se tornou transparente pelas lágrimas e pelas dores, devemos descobrir o rosto de Cristo, o Filho do homem. E se no rosto de Cristo devemos descobrir o rosto do Pai Celestial, segundo aquela palavra, quem me vê, vê o Pai. O nosso humanismo faz-se cristianismo, e o nosso cristianismo se faz teocêntrico. De tal modo que podemos afirmar, para conhecer a Deus, é necessário conhecer o homem Cristo. Olha que bonito. Amar o homem, dizemos, não como instrumento, mas como o primeiro fim que nos leva ao supremo fim transcendente. A encarnação do Verbo nos fez entender que amar o ser humano transcende, porque quando vocês são batizados, né, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Então, quando você ama o ser humano por causa da encarnação do Verbo, nós somos capazes de transcender. Por isso que é importante que os pais também peçam o amor de Deus para amar os filhos, o marido, a esposa, e não com amor humano simplesmente. Porque todo o gesto de amor que parte de Deus, na contemplação, na oração, transcende qualquer ato que vocês fazem. Seja pegar um papel no chão, seja limpar uma cozinha, seja fazer uma comida, seja lá limpar o banheiro, seja desentupir a caixinha de gordura. Tudo transcende se você busca o amor de Deus na contemplação. Por isso que eu estou falando. Não é que o mundo em si vai ser todo queimado para todo mundo. Quem usa o mundo para contemplar a Deus e amar o próximo com o amor de Deus, tudo será elevado como um galardão no céu. Se você usa o mundo pensando no mundo em si, tudo virará palha. Tudo vai ser queimado. Bem, Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, o que aconteceu? Houve uma infiltração na imprensa da KGB, da Rússia, e de todos os outros, maçonaria e tantos outros que eram inimigos da igreja. E o que começou a acontecer? Durante todo o concílio, começaram a chegar informações erradas do concílio no Brasil. Não sei quem viveu essa época aqui, quem tem mais aí de 50, 60 anos, foi de 62 a 65 o Concílio Vaticano II. Houve um monte de informações erradas, que a igreja tinha mudado tudo. Não sei se vocês, quem é da época, lembra que houve um monte de padres que deixaram a batina. Um monte de freiras que deixaram tudo. Por causa das informações. Papa Bento fez um discurso antes de morrer, dizendo que houve 2 concílios. O concílio verdadeiro, que era muito mais discreto, e o concílio da imprensa. Parece que é muito comum o que está acontecendo hoje, né? É muito comum o que está acontecendo hoje. Então o Papa Paulo VI sofreu absurdamente. Por quê? Porque o mundo inteiro falava um monte de mentira que a imprensa soltava, e ele lá falava, o que eu vou fazer? E ele não tinha o poder da mídia. A mídia foi infiltrada. Então ele passou já, desde o Concílio Vaticano II, então vamos lá ver as palavras. A primeira coisa que ele faz é, o que aconteceu com essa monte de tsunami? Um desacreditamento da igreja. Não se acreditava mais na igreja quase, porque achava que a igreja estava mudando tudo para errado. Então as primeiras falas dele é sobre defender a igreja. É necessário que nos habituemos a ver Cristo na igreja, pois é Cristo quem vive na sua igreja. Quem por ela ensina, governa e confere a santidade. É também Cristo quem se manifesta de vários modos nos seus vários membros da sua sociedade. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, edificada por Jesus Cristo sobre a pedra, que é Pedro. Ela é corpo místico de Cristo, sociedade visível, estruturada em órgãos hierárquicos e ao mesmo tempo comunidade espiritual. Germe e começo do reino de Deus, por meio da qual a obra e os sofrimentos da redenção continuam ao longo da história humana. Cremos que a igreja é necessária para a salvação, pois só Cristo é o mediador e caminho da salvação. E ele se torna presente a nós no seu corpo, que é a igreja. Foi no Concílio Vaticano II
que se declarou que se poderia ser salvo um budista, desde que ele seguisse a lei moral natural. Lembra disso? Está no catecismo? Só que, na verdade, o budista, ele é salvo por quem? Por Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Então, o budista é salvo pela igreja? Hã? Sim. Esse é o dogma. Fora da igreja não há salvação. Foi a interpretação do dogma. E o que Paulo VI sofreu também? Os missionários pararam de ir para a Índia, para o Oriente, para a China, porque disseram, já que eles podem se salvar, nós não vamos mais mexer com viajar. E Papa Paulo VI fez o quê? Disse, meu Deus do céu, dizer que eles podem ser salvos seguindo a lei moral natural, não quer dizer que eles não têm direito de saber a verdade. Então os missionários precisam evangelizar sim. E ele falava que todo ser humano tem a chamada semente do verbo. Uma semente que tem o direito de crescer. Então nós temos que continuar sendo missionários sim, de proclamar a Cristo, proclamar a igreja, a todas as religiões. Padre, mas hoje em dia, o que eu mais ouço é que nós temos que respeitar todo mundo e que ninguém... Isso é um absurdo, porque respeitar a pessoa é uma coisa, mas dizer que tudo é verdade é uma mentira. Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Hoje nós temos aí padres sendo processados quando falam de religiões afro, que às vezes como se fosse um combate. Mas o que a gente tem que entender? Que existe uma diferença espiritual em quem frequenta uma religião assim com a nossa. O padre que vive a fé católica entende que existe um combate espiritual. Então não é uma coisa de preconceito com a outra religião. Simplesmente é porque não há compatibilidade. E assim com outras. Com o evangélico. Não é que eu não respeito o pastor evangélico. Claro que eu respeito o pastor evangélico, mas quando ele vem falar comigo, nós vamos buscar verdades comuns para que um de nós dois está errado na plenitude da religião. Isso se chama ecumenismo inclusivista. O que é verdade para mim é verdade para o pastor. Então nós dois temos que chegar à conclusão de qual é a religião que foi a principal desde o início de todos os séculos. Um de nós dois tem que chegar à conclusão. É claro que não pode ser as duas. Claro que não. Então nós temos que parar de essa perseguição. Isso não é falta de respeito com a outra religião afro. Nós respeitamos as pessoas. É uma incompatibilidade com a fé católica. Ponto. Se isso acabar, se agora todo padre que falar alguma coisa for processado, o que vai sobrar então? É melhor fechar as portas da igreja. Vai sobrar o quê? Se nós não temos mais combate espiritual, que vem qualquer um aí, um ministério público, e vem processar. Como tem processado padre lá no Rio Grande do Sul, porque disse a verdade. Isso não é desrespeito com a pessoa, é simplesmente incompatibilidade de fé. Nós temos o direito de lutar pela fé. E é isso que Paulo VI sempre diz. Houve um grande... O que o demônio fez? Usou do Concílio Vaticano II, da questão do diálogo interreligioso, da questão de poder ter salvação fora da Igreja Católica, não fora da Igreja Católica, né? Uma salvação de uma pessoa que não conhece a Igreja Católica, no catecismo fala sem culpa, né? Porque se a pessoa tiver culpa, ela não pode ser salva. Mas uma pessoa que foi criada sem qualquer tipo de contato com a igreja, ela é salva pela igreja. Mas igreja, corpo de Cristo. Então nós temos que entender que existe uma incompatibilidade com outras religiões. E que existem também verdades que são universais. Né? E o que Paulo VI no final da vida falou? Olha o sofrimento de Paulo VI com relação à igreja. A carta é de 29 de junho de 1972. Ele morreu em 78. O Concílio Vaticano II terminou em 65. Paulo VI tem cada vez mais nítida a impressão de que existe algo de profundo e negativo que aflige a igreja do modo crescente. O caminho da secularização e a falta de unidade interna estão se tornando dois grandes problemas para a igreja no mundo inteiro. Inquieto, o Papa escreve: diríamos que, por alguma fresta misteriosa, não é misteriosa, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus.
a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a confronto. Não se confia mais na igreja. Confia-se no primeiro profeta profano que vem nos falar em algum jornal, para correr atrás dele e lhe perguntar se tem a fórmula para a vida verdadeira. Entrou, repito, a dúvida em nossa consciência, e entrou por janelas que deviam estar abertas à luz, à ciência. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Se duvida de tudo da igreja e se acredita em tudo de jornais. Parece atual? Muito atual. E eu estou aqui hoje com esse grande Papa para implorar que vocês aprendam a ir nas fontes seguras, que se chama catecismo, Bíblia, documentos da igreja, e não em imprensa. Não em imprensa. Porque senão vai cair nesse descrédito, como agora recentemente o Papa Francisco negou que há a possibilidade de abençoar a união homossexual. Por quê? Porque o Papa não tem poder nenhum para mudar algo que é de revelação divina. O que Deus criou? O sexo é para quê? Homem e mulher deixam sua casa para gerar? Não tem Papa nenhum, você da imprensa, nem Francisco I, nem Francisco 450, nem Bento 280, não tem Papa nenhum que tem poder para mudar o que é de revelação divina e natural. Ponto. Vocês entenderam? Não existe Papa que tem poder para isso. Ah, padre, mas por que pôs aquele documento? Se você ler o documento, você vai ver que lá fala isso, que é o que o Papa falou agora na entrevista. Não, isso eu não posso fazer, porque o sexo foi simplesmente criado para uma união entre homem e mulher para gerar vida. Quem usa o sexo simplesmente para o prazer, simplesmente vai ser escravo e infeliz. E a igreja, porque ama o homossexual e ama o heterossexual, vai dizer para os dois: se vocês dois buscam o sexo só pelo prazer, vocês dois vão ser infelizes. Mamãe ama vocês. Ponto. Isso é amor ou não? Isso é amor. A igreja ama, por isso fala a verdade. Não é um amor com fingimento, como diz a carta de São Pedro. É um amor verdadeiro. Um amor que mostra a verdade. Que se você se apega ao prazer simplesmente sexual, ao invés de você buscar os prazeres espirituais, a união íntima com Deus, você vai ser um eterno infeliz. Ponto. Quer mais alguma coisa? Busca simplesmente os trabalhos científicos de quem busca o sexo só pelo prazer. Qual é o índice de suicídio e de depressão? Infinitamente maior do que na população geral. A própria ciência prova o que a igreja diz. Ponto. Nós temos que parar de querer descredibilizar a igreja e querer amarrar, amordaçar os padres para dizer que nós temos um combate espiritual, sim, com algumas religiões, sim, que não são compatíveis, não, e nós temos que lutar, sim. Isso não é desrespeito com a pessoa de outra religião. A gente respeita qualquer pessoa, mas cada um tem a sua fé, porque senão daqui a pouco não existe mais. Igreja vai virar só o quê? Se qualquer coisinha o Ministério Público está processando. Que coisa absurda é essa? Cadê a liberdade religiosa? Cadê o acordo da Santa Sé? Nós temos o direito de pregar a verdade do Evangelho. Isso é um direito nosso. Então, que fique claro, no dia de Paulo VI, que a nossa igreja deve ser amada. Amada acima de tudo. Sempre. Sempre amada. Mas também nós temos que lutar pela verdade. Em todos os sentidos. E amar e lutar pela verdade é amar de verdade. Qualquer ser humano, de qualquer religião, de qualquer inclinação sexual. Nós amamos todos, mas levamos todos à verdade. Porque nós queremos que todos sejam santos.